Olá, colega ortodontista, eu sou o professor Fernando Pedrin e é uma honra estar com vocês de novo aqui para que a gente possa discutir em 20 minutos, então o sistema vai ser rápido, a gente possa discutir então protocolos e dicas clínicas dos elásticos intermaxilares. Então fica atento, fica ligado que tem bastante informação. Nesses últimos 25 anos, a gente trabalhou bastante na área de ortodontia. Escrevemos aqui, como vocês podem ver, 3 livros sobre mini implantes, então, da editora Santos, e os 2 últimos livros, Sistemas Autoligáveis e Sistemas de Alinhadores. Então, anotem, vocês estão vendo aqui embaixo? Então, tem algumas coisas importantes para vocês aí, ó. Então, tá lá o Facebook, Fernando Pedrin, Instagram, Fernando_Pedrin. Entrem lá no Telegram, que é muito legal, porque a gente tem ali disponível bastante coisa gratuita também, que é www.fernandopedrin.com. E aqui, eu quero que vocês anotem, porque vocês vão ter dúvida, com certeza. Quanto mais informações nós temos, mais dúvida nós vamos ter. Então, anota o celular ali embaixo e manda um WhatsApp. Mas vamos lá direto no ponto? Ótimo. Então, pensando nos elásticos, então, em ortodontia, nós temos que pensar, primeira coisa, qual a característica do elástico? O elástico tem a propriedade de retornar à sua forma original, inicial, ok? Ponto. Sabemos disso, então. Então, ele tem uma característica de versatilidade, flexibilidade e criatividade, que depende, então, essa criatividade da nossa competência de ensinamento. E aí onde eu quero colocar para vocês alguns detalhes. Então, vamos lá para as primeiras dicas. Primeira coisa, saiba a distância onde os elásticos vão ser usados. Lembrando, antes de tudo isso aqui, diagnóstico, planejamento, expectativas do cliente, tudo que a gente fala sobre realmente montar um tratamento ortodôntico do início ao fim. Mas depois que você já pensou na mecânica escolhida, vamos pensar então no elástico. Então, distância entre os pontos que você vai usar o elástico, guarda isso. Ponto, então, agora, 2. Diâmetro. Então, agora eu quero saber qual o diâmetro do meu elástico. Então, nós temos tamanhos diferentes de elásticos que vão gerar condições de forças diferentes. Espessura do elástico e tempo de uso. Então, só para a gente guardar, a espessura do elástico, então, nós sempre vamos trabalhar com ele no máximo médio, mas de preferência sempre leve. Hoje a ortodontia tem diminuído bastante a relação de força do elástico, de forma que eu quero que ancore o dente, então eu uso ele só para dormir 10, 12 horas por dia. Eu quero então que o elástico gere força, induza o dente para uma movimentação, para um determinado lugar, então eu uso o máximo possível, 18, 20, 24 horas por dia. Mas vamos lá, então vamos para as características então. Gravem isso, professor, que elástico que eu vou usar? Que elástico que eu vou escolher? Então ótimo, 1/8, lembrem disso, quando eu tenho de um dente para outro, canino para canino, canino superior para pré-molar inferior, de um dente para outro, ok? Então fica fácil, tá aí a dica interessante. 3/16 então, quando já entram 3 dentes, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Então agora eu tenho 3 dentes em posição, por exemplo, canino superior, canino inferior, primeiro pré, 3 dentes, elástico 3/16. 1/4, quando a estrutura aumentou, então eu tenho envolvido nessa hora 4 dentes, por exemplo, canino, primeiro pré, canino, primeiro pré. Deu um quadrado, um losango, eu posso mudar um pouquinho mais sagital, um pouco mais vertical, então e a escolha? Então aqui a gente já sabe escolher 1/8, 3/16, 5/16 e o 5/16 que a gente quer mais usar, né? Então 1/8, 3/16 e 1/4. E o 5/16 que eu quero usar? Então, normalmente ele é usado para classe 2, classe 3 e linha média, quando todos os dentes estão presentes, quando não tem extração dentária, ok? Guardamos, aprendemos os 4 elásticos. Então, vamos tirar uma foto disso daqui que é legal? Então, vai estar aí com vocês na tela aí, ó. Então, 1/8 usado dente a dente, 3/16 e 1/4 usado então para correção de linha média, classe 2 ou 3 na ausência de um pré-molar, né? No ar com um ou mais pré-molares. Correção de linha média, então, classe 2 e classe 3, como eu falei, o elástico 5/16. Gravou aí? Então, tem esses 2 outros elásticos que a gente usa muito pouco, o 3/8 e o meio. 3/8 intercuspidação, quando é de zigue-zague, sai do molar, vem para o pré, vai para o outro pré, até o canino, tá bom? Mas usamos muito pouco. E o meio, para IB e mentoneira. Guardaram aí? Então, ótimo, vou sair daqui um pouquinho, tirem foto, guardem, que aqui é uma dica bem legal, na verdade, a gente vai saber o tamanho dos elásticos. Mas vamos pensar nos protocolos, então? De novo, eu coloquei aqui, nós não vamos ler isso aqui tudo, mas quem vai ler vai ser você. Então, nessa hora, o que eu quero que você entenda, então, é para que serve esse elástico. Agora, o resto tá aqui, ó, aqui, ó,
leia, tá? Então presta atenção, eu quero que vocês façam a leitura. Dá um pause, para o vídeo, né? Não é assim, mas para o vídeo, e aí vocês vão fazer a leitura do que está aqui. Então eu quero hoje trazer para vocês 13 protocolos de uso dos elásticos, então, legal? Então bastante coisa. Então eu vou só abordar rapidamente e vocês façam a leitura e na dúvida manda para o WhatsApp lá que a gente vai tirar para vocês. Então aqui nós estamos falando de elástico de classe 2, então primeiro protocolo indicado para classe 2. Então normalmente eu posso começar ele precoce, já trazendo isso do sistema autoligado, que é interessante, nos fios 0,14 ou os arcos mais adiantes. Então depois vocês vão ter aí, procurem aí, parem, copiem, pontos de apoio, tamanho do elástico, efeito do elástico, tempo do elástico e força exercida, tá bom? Então o protocolo número 1 está aqui para o elástico de classe 2. Então que elástico é esse? 5,16. Qual? Normalmente o leve. Pode até usar um quarto, mas de preferência o leve. Protocolo número 2, para de novo. Então agora, o que é esse protocolo número 2? Nós vamos trabalhar então classe 2 para intercuspidação. Eu peguei, como vocês estão vendo aqui, o elástico e estiquei para o canino, estiquei para o pré. Então agora eu tenho uma força mais vertical. Então ele é um elástico classe 2, mas ele também entra na função de intercuspidação. Então agora eu saio da frente e vocês dão um print para saber ponto de apoio, tamanho do elástico, efeito do elástico, tempo e força exercida. Lembrando sempre o mais leve possível. Tiraram foto aí, ó? Tirem lá, guardem e agora usem ali que é interessante, bem bacana, tá? Protocolo número 3, então, elástico classe 2 precoce do sistema autoligado. Então, lembrando, o sistema autoligado vai trazer para nós o uso do batente, stop, um tempo muito mais longo de fios termoativados finos e flexíveis e, claro, essa estrela principal que é o elástico classe 2, tá? Então esse elástico sagital vai estar corrigindo a nossa classe 2. Então ali tem agora também, ó, entrem agora e façam a leitura. Pontos de apoio, tamanho do elástico, efeitos do elástico. E aí, vai girar o dente? Vai instruir? Está escrito aqui. Então vocês façam a leitura, façam quadrinhos, copiem isso, criam um manual para você, entrega isso para o paciente, porque é bem legal. A gente consegue fazer ele entender. Tempo, se eu quero ancoragem, 12 horas. Se eu quero um uso ativo, eu quero movimentação, então nós vamos usar acima de 18, 20, 22 horas. Então, força exercida o mais leve possível. Lembrando que eu tenho desoclusão, fio flexível termoativado e que eu tenho um elástico extremamente leve, 71 gramas. Protocolo número 4. Então agora eu quero como ancoragem durante o nivelamento. Então às vezes o meu paciente é classe 1 e eu não quero nivelar ele em que abra a mordida. O que fazer? Usar um elástico vertical. Então tá ali, ó. Eu estou em nivelamento, alinhamento, significa que eu estou em fio em arcos 12, 14, 16, de preferência termoativado para diminuir a relação então de desconforto do paciente. Então, mesma coisa, então elástico vertical para ancoragem, para aí, copia e leia aí pontos de apoio, tamanho do elástico, efeitos do elástico, tempo do elástico e força exercida. Tudo bem? Esse é o nosso quarto protocolo aí, copiem aí. Quem precisar da imagem com mais qualidade, manda no WhatsApp que eu mando essa imagem para vocês com melhor qualidade, tá bom? Dou um print, mando, então quem precisar, quem não precisar, já valeu o ensinamento aí. Protocolo número 5, ancoragem para biomecânica. O que está sendo feito? Está sendo feito então uma alça para retração e fechamento daqueles espaços remanescentes de corrente de distalização, corrente não, né? De distalização, distrações. Então nessa hora a alça é muito bem-vinda. Então indicação para controle de ancoragem, então vertical, para evitar que abra a mordida. Está sendo usado então um fio 17 por 25. E agora tira a foto e leia lá, ponto de apoio, tamanho do elástico, efeito, tempo e força exercida. Então, se a gente está querendo controlar a vertical, a dica aí é que eu use uma força vertical, tudo bem? E tem então o protocolo número 6, para aquele paciente que tem classe 3, eu já quero antecipar os resultados durante o nivelamento. Eu tenho aqui, ó, duas formas então. Trabalhando com arco seccionado, que é só um segmento, tá? Posso indicar o trabalho dos desgastes, como essa imagem, porque o paciente tem apinhamento, ou eu posso trabalhar o sistema autoligado, como vocês estão vendo aqui, e nesse sistema autoligado eu não estou fazendo desgaste, só o elástico precoce está sendo atuado. Se eu quero como ancoragem, então eu quero mais ou menos 12 horas. Se eu quero ação, eu quero resultado, então, acima das 18 horas, ok? Então, leiam os pontos, então, tamanho do elástico, de preferência, então, 5, 16. Aqui eu tenho com desgaste interdental, aqui eu tenho sem desgaste. É claro que a opção para o desgaste é se eu tenho apinhamento ou se eu quero um efeito antecipado.
ok? Então, ponto número 7, paciente então com mordida aberta. Aqui nós estamos fazendo um sistema autoligado, só que sem o batente, para não ser tão desconfortável para o paciente. Então, indicação de controle de nivelamento e alinhamento, enquanto vai fazendo o nivelamento e alinhamento, ao mesmo tempo vai havendo então a extrusão. E olhem lá, o elástico poderia ser dente a dente, 1/8, 3 dentes, 3/16. Então, anotem aí, tirem foto de cada ponto, então ponto de apoio, tamanho do elástico, efeito do elástico, tempo do elástico e força exercida. Anotou? Então guarda isso como um recurso de trabalho para vocês. Protocolo número 8, então, elástico para classe 3. Nessa hora você já terminou o nivelamento e alinhamento, tem aquele overjet e você está trabalhando num sistema convencional em que você não atuou o elástico precoce e você chegou já num arco de aço, 18 ou 20 redondo. Então você pode trabalhar com desgastes inferiores para auxiliar a lingualização ou, se quiser, só a mecânica de elástico. Nessa hora, que elástico que é? Um 5/16, então, saindo do canino inferior ao molar superior, que pode ser o primeiro molar ou o segundo molar. Tá rápido mesmo, eu sei, mas para, volta, vê de novo. Legal. Olhem essa estrutura então e guardem, aqui é um protocolo, receita de bolo, tudo bem? Tamanho do elástico, a força, os efeitos que vão acontecer, para a gente não se surpreender, né? Então bora lá. Então, protocolo número 9. Então nessa hora nós estamos lá, elástico vertical de classe 3 para ancoragem, que está sendo usado uma estrutura da biomecânica que é o CIA. O que é o CIA? Connecticut Intrusion Art. Então mais uma forma, poderia ser um fio contínuo e o elástico então, classe 3, pegando do canino molar, mas sendo esticado aqui, ó, como vocês estão vendo na imagem aí, ó, sendo esticado para o canino superior. Teríamos uma força então vertical de controle e o fio faria extrusão. Professor, mas é mais fácil? É uma opção, tá? Então nós estamos vendo ali, ó, o sistema autoligado, aqui é um SLH, nós só acrescentamos então o CIA para ficar bonito na foto, uma mecânica diferente, pensando numa outra forma, tá bom? Então aqui também os passos e os detalhes que vão acontecer. Saiu daqui, pronto, tum, tira a foto. Protocolo número 10, então, para aquele paciente que tem mordida cruzada posterior, professor, eu posso já usar o elástico desde o início? Claro que pode, como? Leve. Então vai o elástico lá da palatina do superior à vestibular do inferior, gerando então essa inclinação, que é uma dica. Então, se eu quero que os inferiores lingualizem um pouco mais, eu trabalho com desgaste, com isso eu lingualizo, ok? Se não desgastar, eu tenho uma dificuldade de lingualização pelo próprio contato dos dentes. Superior, então, eu começo a fazer essa expansão dentária. Claro, lembra sempre, tudo isso já passou por um planejamento, aqui já é a mecânica, tá? Indicado para correção de mordida cruzada. Posso usar unilateral, como posso colocar bilateral. Então aqui, ponto de apoio, tamanho, efeito, tempo do elástico e força. Joia? De novo, pluf, tira a foto e a gente tem aí o recurso do protocolo 10. Vamos pro protocolo 11, olha que legal. Às vezes eu tenho aquela mordida aberta, mordida cruzada anterior, entre um lateral, entre os incisivos. Então eu posso pegar o botão que a Morelli tem, parece uma borboletinha, estão vendo lá em cima, tá? Colo no dente que eu quero que vestibularize. E claro, se eu quero a lingualização do inferior, o que a gente faz mesmo? Desgaste inferior e um fio que permite a inclinação. Então um fio redondo. Com isso, eu prendo embaixo, por exemplo, aqui de novo lá os braquetes SLH da Morelli, né? Então, self-ligating híbrido. Então, na frente eu tenho um pouco mais de pressão. Olha, eu estou fugindo do negócio, mas só para lembrar. Eu tenho mais pressão do clipe e posterior eu tenho menos pressão. Então, interativo na frente, passivo atrás. Muito legal, tá? Um braquete muito bacana que eles lançaram. Então, o que nós estamos fazendo? Vestibularização do superior e inclinação do inferior para lingual. Com isso também eu tenho extrusão do superior e extrusão do inferior. Isso tudo está aqui? Está lá. Então anotem, tira a foto, guarda isso como recurso de entendimento. Então tá ali, ó, ponto de apoio, tamanho do elástico, efeito, tempo do elástico e força. Show de bola? Então vamos lá, ó. Protocolo 12, nosso penúltimo protocolo, então. Finalização, sabe aquele caso que você agora quer só intercuspidar e não quer fazer dobra? Você pode fazer num fio contínuo e dobra, fio 17x25, TMA, fio 18 aço, ou você pode fazer isso aqui, ó, tá aí uma dica legal. Segmenta no arco, na região anterior, presta atenção, outra dica, presta atenção na curvatura do arco, hora que você segmenta a lateral, senão ele pode sair um pouco do arco e gerar o que nessa hora? O lateral fora do arco.
tá? Então muito cuidado com essa hora. Usa o mesmo arco que você já estava usando. Só corta e dobra a ponta para não machucar o paciente. Outra dica, conjuga de molar a molar. Se não conjugar de molar a molar, agora pode abrir algum espaço. Então o conjugado não vai evitar a extrusão, mas vai evitar a abertura de espaço. Então de molar a molar você conjuga. Como pode ser feito? Conjuga do molar, chega no canino, trava. Vem do molar, chega nesse outro canino e trava. Ou você vem com ele do fundo e amarra na frente, tá bom? Tem várias formas legais aí. Então, nós estamos falando da indicação para finalização, intercuspidação. Aí uma dica, se eu quero que o arco superior extrua, eu deixo o arco inferior calibroso, no caso um 20 ou 19 por 25 que é o meu último arco, ou 17 por 25, então para que um dente inferior suba, eu tenho que levar os outros. Agora já no caso superior, o dente está livre para extrusão, ok? Então, tirem foto daí. Claro, se eu quero que extrua, eu quero 24 horas por dia de elástico, então nós vamos usar realmente bastante, tá? E por fim, o que a gente tem falado bastante dos alinhadores, né? Então a gente trabalha com 3 tipos de alinhadores, que é o nosso último livro que a gente falou, né? Então a gente trabalha com o sistema homemade, ou se quiser dar o seu nome, Pedrinho Aligner, você também pode fazer, tá? O in-house, o homemade é aquele que você faz com o protético, moldou o paciente, manipulou o modelo e confeccionou o alinhador, ok? Aí você tem toda a estrutura digital, escaneia, joga num programa, Blue Sky Plan, por exemplo, gratuito entre aspas, no finalzinho paga $20, mais, e o final CAD/CAM, são as empresas que nós temos. Então, a top que nós temos no mercado, que hoje coloca a condição de tratar todas as maloclusões, como nós estamos falando lá, é a Invisalign, tá bom? É a top, é a mais antiga, tem aí recursos diferenciados de trabalho. Então aqui uma dica, entrou o elástico. Então quando eu quero trabalhar, por exemplo, distalização ou correção do arco superior com o arco inferior, está aqui o elástico. Então colamos um botão, como que cola o botão? O alinhador já vem com um corte chamado Precision Cuts. Então, um corte no inferior para colocar um botão e um corte no superior para colocar o elástico na altura do canino. Então, isso é um sistema de ancoragem, se for usado só 8 horas, 12 horas mais ou menos, ou se você usar direto, ele vai proporcionar a correção. Tudo depende do que você está fazendo com relação dos alinhadores. Então, tira a foto, sempre lembrando o elástico leve, e aqui nós vamos colocar a relação de mudanças. Então, tá lá, efeitos do elástico, tempo, tamanho, tá bom? Então, queridos, tá aí os nossos 20 minutos de colocação para vocês com relação ao elástico. É claro que tem bastante coisa, mas a gente acelerou e conseguiu trazer bastante dicas para vocês. Show de bola, legal, né? Então, tá lá, ó. Eu consigo chegar perto de você também. Então hoje nós estamos oficialmente com os nossos cursos de pós-graduação em Rondônia, lá no norte, então tá pertinho, dá pra gente se ver. Lins, aqui interior de São Paulo, AOL, VIG, que também nós estamos em Bauru e em Ribeirão Preto. Instituto Nassif, do meu amigo Carlos, lá em São José do Rio Preto, e nós temos também que quer assistir um pouco mais de aula, quer ter um conteúdo mais longo, aprender um pouco mais, nós temos lá a escolaodonto.com.br. Mas quer algumas dicas gratuitas, algumas coisas interessantes? Entra lá no Telegram. O Telegram tem bastante coisa legal, simples e é uma aula gratuita. Quem entra no fim consegue pegar o vídeo lá em cima. Então, obrigado aí aos nossos amigos, né? Essa família incrível que é a Morelli e que sempre fez ortodontia não só do Brasil, mas do mundo, porque ela exporta para mais de 30 países e faz com certeza a nossa ortodontia, somada ao nosso conhecimento, a melhor ortodontia do mundo. Então Deus abençoe todos. E dúvidas, anotaram lá de novo, ó, 14981 142469. Esse é meu WhatsApp. Então manda as mensagens aí e nós nos falamos com certeza em breve. E a nossa condição de trabalho, para que vocês possam lembrar como nós vamos fazer hoje, independe do braquete. Nós estamos falando hoje da relação então dos elásticos. Nós vamos falar depois mais à frente de aparelhos fixos, autoligáveis, alinhadores, mas guardem hoje, o mais importante é o elástico como recurso mais importante, eu posso dizer, dentro da ortodontia.